Muito bem, então essa é a segunda parte de que eu estou planejando, como é que eu estou planejando investir no ano de 2023. Esse vídeo está sendo postado hoje, na verdade amanhã, dia 30 de dezembro de 2022, será postado às 18 horas. Ok? Então vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso aqui? Muito bem, galera. Então quando a gente fala sobre esse tipo de estratégia, a gente já viu como o Covid e como a guerra acabaram impactando no ano passado, no vídeo número 1. O que eu espero para o Brasil em 2023? O desenho da taxa de juros do Brasil era um desenho eminentemente de topo. Nós estávamos com a possibilidade de desenvolver um topo na taxa de juros Brasil. Estávamos. Estávamos sinalizando esse tipo de movimento? Até estávamos. Mais ou menos nessa região aqui. A expectativa, mais ou menos quando a gente estava aqui assim, era de que o mercado viesse de fato a construir a perda dessa linha e iniciar uma tendência de baixa para a taxa de juros Brasil. Porque a gente tinha, até mais ou menos novembro, a inflação controlada, a gente tinha o teto de gastos ok, estabilizado, a gente tinha uma pressão no compradora dentro do dólar segurada, tranquila, então, e o emprego estava aparecendo. Então, sim, a expectativa era realmente a gente conseguir reduzir a taxa de juros. Mas, com o resultado da eleição, a gente teve essa puxada aqui nos juros, porque o mercado entendeu que o novo governo vai ser um governo que vai, muito provavelmente, não respeitar o teto fiscal, especialmente com a quantidade de ministérios que eles estão determinando, em torno de 37, especialmente com todos os gastos públicos que estão sendo desenhados, a gente volta para uma política keynesiana. E quando eu digo keynesiana, é uma política que acredita que o Estado deve ser a pessoa que organiza o desenvolvimento econômico do país, o que é uma mega burrice, é um mega erro, um grande equívoco. As políticas econômicas keynesianas são um socialismo com verniz por cima, não dão certo no longo prazo. Tá? A maior parte dos países, infelizmente, no mundo tem comprado essa ideia. Existiu uma gigantesca discussão entre Keynes e Hayek por muito e muito tempo, discussão no campo teórico, em que Hayek estava realmente vencendo a conversa com Keynes através de argumentos muito lógicos, mas infelizmente Hayek morreu antes de conseguir terminar os embates contra Keynes, e Keynes continuou publicando, apresentando, publicando, apresentando. E daí as ideias de Keynes acabaram vingando no mundo inteiro. E isso que produziu o endividamento público de grande parte dos países do mundo. Mas voltando aqui para o ponto, taxa de juros em alta no Brasil. Esse é o que eu espero para 2023, pelo menos lateral, não caindo, mas lateral. Isso vai fazer com que a nossa construção fique recuando ou estabilizada, os empregos vão ficar meio que caindo em recuo, um PIB fraco, uma inflação relativamente alta, dólar com uma pressão altista que vai ser contida justamente pela taxa de juros mais alta. Isso se o Banco Central conseguir independência, né? Se em algum momento o governo Lula quebrar a independência do Banco Central, bom, aí, meus amigos, aí ralou. Porque aí a último bastião que nós teríamos para nos proteger de uma inflação mais alta, o último bastião que nós teríamos para nos defender de uma irresponsabilidade fiscal total, foi pro ralo. E aí, mesmo com as ações da Bolsa que tem um valuation muito baixo, talvez o PL mais baixo da Bolsa brasileira dos últimos 50 anos, como existe um elevado risco político, seja na Petrobras ou nas principais empresas do Brasil, as nossas empresas tendem a ter uma projeção de lucro para o ano que vem muito pior. Vou dar um exemplo, e acho que esse exemplo ele é pertinente. A gente está vendo que, por exemplo, o PL da Petrobras é o PL mais baixo dos últimos 50 anos. Uma empresa do tamanho da Petrobras, no setor que a Petrobras encontra-se,
com um PL de 1,8, nenhuma petrolífera no mundo tem um PL tão baixo quanto este. Só a Petrobras. Observem o lucro por ação da empresa. Observem o ROI da empresa. 31%. E observem aqui o lucro líquido que a empresa produziu, aqui em verde. Como é que ela vinha produzindo? Ela vinha com o lucro líquido, ok, estável, ok. Aí veio a era Dilma, em que a Dilma quis usar a empresa para sustentar o Brasil. A gente teve a quebradeira do período Dilma. Aqui entra o Pedro Parente. Pedro Parente começa a vender os cacarecos da empresa e começa a torná-la lucrativa novamente. Salva a empresa. E aqui entram os anos em que o PPI, preço sobre paridade de preços internacionais, funcionou. E isso volta a colocar a Petrobras numa área fortemente lucrativa. E daí vocês podem perguntar: mas para o Brasil, o que importa que a Petrobras dá lucro? Dois aspectos importam. Primeiro aspecto: uma empresa que dá lucro consegue pagar dividendos para o Brasil, para o governo brasileiro. O maior sócio da Petrobras é o governo brasileiro. O governo brasileiro recebeu mais de 90 bilhões de reais de dividendos este ano da Petrobras, porque a Petrobras está dando lucro. Se a Petrobras desse prejuízo, o que ia ter que acontecer? O governo brasileiro ia ter que tapar esse prejuízo com o dinheiro dos impostos nossos. Então, para nós, realmente é muito importante que a Petrobras dê lucro. Outro aspecto é que a Petrobras, dando lucro, ela consegue fazer com que o preço do combustível fique mais barato. Grande parte do preço de combustível no mundo e no Brasil, até algum tempo atrás, eram de impostos. A desoneração dos impostos que foi produzida no governo anterior, ela permitiu o quê? Permitiu um combustível mais acessível para a população e também produziu esse lucro na empresa brutal. E aí, o que o governo abriu mão de recolhimento de impostos, ele recebeu por dividendos. E isso foi muito mais inteligente do que manter um imposto alto e cobrar um combustível caro na bomba. No momento em que acontecer a reoneração de impostos federais nos combustíveis, primeira coisa que vai acontecer, o preço do combustível vai subir. Segunda coisa que vai acontecer, o preço do combustível subindo, a inflação sobe. Terceira coisa que vai acontecer, a inflação subindo, eu preciso subir a taxa de juros para manter a inflação contida. A taxa de juros subindo, o desemprego solto. Então veja que quando a gente fala de economia, mexer num único ponto movimenta toda uma engrenagem. Toda uma engrenagem. Entendendo isso, vocês já estão acima de 90% da população mundial. Você que está me ouvindo agora está 90% acima da população mundial, porque a população mundial não entende isso. Bom, só que o PPI, no momento em que ele for terminado, e um dos projetos do novo governo é acabar com o PPI, o preço sobre paridade do preço internacional, isso vai fazer com que a Petrobras pare de dar lucro. No momento que a Petrobras parar de dar lucro, isso automaticamente vai significar o quê? Combustíveis mais caros, impostos mais caros e toda a cadeia que eu mencionei para vocês anteriormente. E o lucro da empresa vai cair para 1/3, eventualmente 1/10 do atual. Sabe o que é melhor de tudo? Vocês, nós, poderemos ver isso acontecendo. Nós vamos presenciar isso. Eu quero que vocês registrem este lucro líquido da Petrobras hoje e nós vamos olhar este gráfico daqui a um ano. Daqui a exatamente um ano. Para a gente ver como a empresa vai estar. Vai ser, no mínimo, um ensaio sociológico bastante interessante. Para a gente observar como é que estão as coisas. Mas eu pretendo ficar longe da Petrobras e de estatais. Na minha ótica para o Brasil, temos dois cenários possíveis. O cenário 1,
o PT não agride as ideias mais básicas de um governo minimamente responsável, não ataca de maneira violenta os gastos públicos, tenta resolver as questões sem gigantescamente quebrar a responsabilidade fiscal. E daí, fazendo isso dessa maneira, considerando as concessões que foram feitas e que vão gerar algo em torno de uns 800 bilhões de reais para o Brasil nos próximos 9 a 10 anos, nas concessões que foram feitas de aeroportos, portos, rodovias, isso é um dinheiro a mais no caixa que entra. Isso é uma herança benigna que foi deixada para o governo do Lula, que, se ele souber utilizar bem, pode sim empurrar o mercado brasileiro, inclusive as bolsas brasileiras, para um cenário altista bem importante para o ano que vem. Mas isso vai depender, obviamente, do nível de agressividade que ele vai atacar a responsabilidade fiscal. Isso vai depender, naturalmente, se vai haver uma responsabilidade fiscal adequada ou não. O agro vai continuar sustentando o Brasil, as ações subiriam, o dólar ficaria estável, contido, mas a inflação permaneceria relativamente alta, com uma taxa de juros alta, 12%, 12,5% para o ano que vem. O cenário 2, na minha leitura, é um cenário mais agressivo, em que o PT vem bem à esquerda, o governo viria totalmente alinhado com o cenário de esquerda, rompendo com o centro, abrindo a torneira de gastos públicos, revendo as reformas feitas, eventualmente até cortando concessões que foram feitas, recomprando estatais privatizadas, implodindo o teto de gastos. Com isso, os juros explodiriam, o dólar daria uma disparada e o desemprego cresceria violentamente. Não no primeiro momento, porque essas medidas de gasto público altas, no primeiro momento, elas funcionam como um esteroide para o mercado. O mercado responde positivamente a isso nos primeiros 3, 4 meses. Então eu esperaria uma bolsa forte, janeiro, fevereiro e março. Para depois, sim, os preços dessa política irresponsável forem sendo cobrados. A culpa vai ser jogada sempre no governo anterior. O PT poderia decidir mexer fortemente no agro para implementar a reforma agrária, que ele tanto acha importante, e que hoje praticamente já é quase desnecessária, porque ela já foi feita. Só que o discurso não é esse. Isso quebraria a parte mais importante do país, que produz cerca de 25% do PIB do Brasil, que é o agro. E que faz muito bem feito isso. E daí, bom, aí, meus amigos, aí nós vamos empurrá-lo muito rápido. Muito rápido. Aí é uma questão de quanto tempo isso rolaria. Para mim, a taxa de juros está aí. O juros 26 é este. Tá? O juros no Brasil ele tem sido a principal ferramenta para conter a inflação nos últimos 20 anos. Subimos os juros, isso desacelera a economia, a inflação recua. Tá? Recua os juros, a gente tem a economia ganhando força, aumenta, digamos assim, os empregos, e isso vai gerar inflação um pouco mais adiante. Então, nossa taxa de juros hoje está em 12. Vocês acham que vai subir para 13, 14, 15, 16? O Brasil não aguenta uma taxa de juros em 16 muito tempo. Se fizer isso, praticamente o crescimento do PIB vai para zero. E o desemprego vai comer solto. E a recessão vai pegar pesado. Então, eu acho que a taxa de juros no Brasil, nesse momento, está chegando muito próximo do seu topo, do seu limite. Tá, eu ouso dizer que 15 seria o limite para o Brasil. 15. 14, 15. Não muito mais do que isso. E aí, entendendo isso, eu vou começar a desenhar meus planos. Bom, meu plano usualmente é sempre diversificar. Então, classicamente falando, eu boto 30% em alguma coisa dolarizada, 30% em variável, ações e fundos imobiliários, 35% fica em renda fixa, pré e pós-fixados e debentures, e 5% em cripto. Isso é o que eu usualmente faço. Não é o que eu farei no ano que vem. Para títulos públicos, tá? O que eu faço? Se eu não tenho expectativa de juros, se eu não consigo dizer, cara, eu acho que o juros vai subir, ou eu acho que o juros vai cair. Se eu não tenho expectativa para juros,
Então eu compro metade do que eu tenho em pré-fixado e metade do que eu tenho em pós-fixado. Ponto. Compro metade pré, metade pós. Metade pré, metade pós. Se eu tenho uma expectativa para os juros, e para ano que vem eu tenho uma expectativa de juros subindo ou se mantendo num ponto atual. Aí eu vou trabalhar comprando 70% IPCA mais alguma coisa, tesouros que paguem IPCA mais alguma coisa, que são os pós-fixados, e 30% em pré-fixados, de preferência com juros maiores que 10, 12, 13%. Porque 13% de juros num título pré-fixado, para mim, já está muito bom. 12% está muito bom. Agora, se eu espero os juros caindo por ano que vem, para os próximos meses, daí eu começo a comprar mais pré-fixados e um pouquinho menos de pós. No momento atual, a minha política é essa aqui, ó. 70% IPCA mais percentual e um pouquinho de pré. Bem pouquinho. Agora, este ano, o que eu estou pensando em fazer? Esse ano, o meu plano é muito mais agressivo. Porque eu, particularmente falando, eu sempre defendi a ideia de que o Brasil era um país que chegava perto do precipício e recuava. Chegava perto do precipício, recuava. Chegava perto do precipício, recuava. Porque ele flertava com o perigo, mas na hora H o Centrão tirava ele do perigo. Literalmente. O Centrão impede o país de crescer muito, mas impede o país de se destruir muito. Na conformação política, jurídica, legislativa do Brasil hoje, o Centrão não vai conseguir travar muito os movimentos e arroubos do Executivo, porque o Executivo tem o Judiciário do seu lado hoje. Então, da maneira como eu leio, o Legislativo vai ser enfeite. O Centrão vai ser enfeite. E não vai conseguir travar em nada as mudanças que o Executivo quiser fazer. E isso significa, na minha leitura, que a armadilha, a arapuca, ela se fechou e o Brasil perdeu a oportunidade de crescer e de virar uma potência mundial. Essa é a minha leitura. Ah, mas tu acha que perdeu irremediavelmente? Não, irremediavelmente eu não diria que aconteceu. Mas eu diria que a chance do Brasil, a única chance que o Brasil tinha de dar certo, minimamente certo, na minha leitura, foi perdida. Eu não vejo, neste momento, com o cenário econômico sendo desenhado pela atual equipe econômica que está eleita, com o Brasil ter um mínimo de chance de dar certo no ano que vem e nos próximos anos. Tudo pode mudar, é óbvio. A gente sabe que as pessoas não vivem para sempre. A gente sabe que, eventualmente, ideias podem mudar dentro de um governo. Mas, continuando a atual linha de raciocínio econômico do governo eleito, o destino do país é trágico. 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 E por isso, neste ano, eu estou, na minha física, 60% dolarizado. Fora. Deste capital dolarizado, 40% em bonds, pagando entre 4 a 5% ao ano em dólar. 60% em empresas de growth, de crescimento. Mas empresas de crescimento que tenham um fluxo de caixa forte, pagadoras de dividendos. Na verdade, não seriam nem growth, seriam empresas de velho, valor. Empresas que geram caixa forte, pujante. Então é uma carteira montada nisso.
e 40% em bonds. Aí eu deixei 20% aqui no IPCA mais pós-fixado. 15% para renda variável. Desses 15%, a metade em fundo imobiliário. E outra metade em empresas com bons múltiplos por um prazo mais longo. E eu vou destinar apenas 5% do capital para trade pontual, muito pontual. Um swing trade aqui, outro swing trade ali, compras rápidas, saídas rápidas, vendas aqui, vendas lá. Nada muito intenso. Porque eu espero um ano com alta volatilidade para o ano que vem aqui no Brasil. E com uma tendência de baixa, inclusive. Então, assim, se eu tivesse um capital menor, vamos lá, qualquer capital abaixo de 100 mil, o que eu faria? Pós-fixados, IPCA mais alguma coisa. Sim. Eu botaria talvez 50% do capital em pós-fixados, IPCA mais alguma coisa, que estão pagando IPCA mais 7, IPCA mais 6, já está ótimo. E o restante seriam em fundos imobiliários e reinvestindo os lucros nesses fundos imobiliários e um capital bem menor em ótimas ações pagadoras de dividendos, reinvestindo os dividendos nessas ações. Observe que aqui do lado a gente tem a curva composta de um investimento feito em uma carteira pagadora de dividendos, reinvestindo todos os dividendos nas empresas em si do S&P 500. Veja que o retorno supera em muito o S&P 500, desde que você reinvista os dividendos. E, portanto, é crítico que quando você monta uma carteira de dividendos, seja de fundos imobiliários, ou seja de ações, você reinvista estes dividendos e essas ações nos próprios ativos para que você consiga realmente ter uma rentabilidade da sua carteira muito maior do que o esperado. Vamos olhar minha perspectiva para dólar. Bom, no final do ano, tá? O dólar sempre abre um forte movimento para o lado que ele rompe. Vejam que aqui teve o final do ano de 2020, que foi uma pancada para cima. O início do ano de 2020, melhor dizendo. Depois o final do ano de 2020, que teve uma forte pancada de alta em 2021. Depois do final de 2021, que teve uma forte pancada de baixa. Então, no final de cada ano, a última semana representa uma pequena congestão que, quando é rompida, o mercado acelera forte naquela direção. Então, para mim, se nós rompermos a máxima da última semana do ano no dólar, eu vejo com uma elevada probabilidade do dólar dar uma pancada para cima, uma pancada forte, eventualmente buscando 6,36, é óbvio, com uma resistência anterior em 5,86. Então, vou ficar muito atento na primeira semana de janeiro para o lado que romper esse treco. Se vai ser para cima ou se vai ser a perda mínima. Nesse cenário, então, eu esperaria um forte movimento de queda do dólar. Ele teria que ficar ligado, porque eu estou bastante dolarizado lá fora, eu teria que buscar alguma proteção para isso. Ainda assim, no meu entendimento, o movimento mais provável para dólar é up, para cima. E aí, quando eu puxo isso e coloco aqui, por exemplo, os gráficos do dólar, eu vejo que o dólar costuma fazer o primeiro movimento do ano até maio. Então, vejo que foi feito um topo em maio de 2019, um outro topo em maio de 2020. Daí que a gente teve mais um topo, na verdade um fundo estabelecido em maio de 2022, construindo então o conceito de que maio de 2023 tem tudo para ser ou um topo de dólar ou um fundo de dólar. Então, eu vou ficar muito atento para maio do ano que vem, a possibilidade do dólar estar atingindo um topo ou atingindo um eventual fundo do ativo principal. Se a gente entender que maio, eu espero que a inflação nos Estados Unidos esteja bem mais contida, o Fed já tenha ficado um pouco mais dovish, o dólar pode sim perder força nesse momento, seja para outras criptomoedas, ou seja para outros mercados, e as criptos poderiam dar uma puxada e a bolsa americana também poderia dar uma puxada. E se a gente entender que os primeiros balanços das empresas vão ser largados lá por março, na verdade abril e maio do ano que vem, e aí os resultados das primeiras medidas do governo Lula vão começar a aparecer,
nível de desemprego, inflação, resultado das empresas e todos esses aspectos, nós poderíamos esperar, se os movimentos forem positivos, que a bolsa dê uma acelerada, e se as medidas forem erradas, que a bolsa dê uma afundada. Na minha leitura, o movimento mais esperado seria que assim que acontecesse a posse de Lula, a bolsa subisse no primeiro momento, porque o investidor estrangeiro entraria comprando a bolsa brasileira, acreditando que a democracia venceu, acreditando que de fato o Brasil agora vai andar, não dando muita bola para a lei das estatais, não dando muita bola para a irresponsabilidade fiscal, num primeiro momento, acreditando que esses gastos a mais vão fazer com que a economia ande e não se importando muito com o aumento dos impostos que irá ocorrer, porque o investidor estrangeiro, para ele, pouco importa o imposto em si. Especialmente porque a bolsa em dólar está extremamente barata. Extremamente barata. Mas a partir de maio e abril do ano que vem, sim, aí eu esperaria que os resultados das ações e das empresas não viessem muito bons, que a recessão começasse a pegar e nós poderíamos ter resultados piores e a bolsa começando a formar um topo. As datas importantes que eu tenho para o ano que vem e que eu tenho que estar muito atento e que eu deixaria como um sinal de alerta para os amigos é 29 e 30 de março, dentro da minha leitura de ciclo de mercado, para mim é um ponto muito forte de inflexão do mercado, entre 29 e 30 de março. Próximo ponto que eu vejo como um ponto muito forte de inflexão no mercado é entre dia 13 e 16 de junho, dentro do ciclo que eu estudo, eu entendo que 110 a 115 dias, tá? É um ponto muito poderoso. E o último movimento mais importante do mercado que eu esperaria para o ano que vem está lá pelo dia 11 a 12 de dezembro. Estas são datas de inflexão. É difícil dizer se elas serão topo ou fundo, mas elas vão funcionar como momentos importantes de reversão do mercado. Se o mercado estava subindo e bateu ali naquela época, o mais provável é que recue. Se o mercado estava recuando e bateu naquela época, o mais provável é que daí o mercado reverta para alta. Então, a partir dessas construções de datas, para mim são 3 pontos chaves no ano, 29 a 30 de março, 13 a 16 de junho e 11 a 12 de dezembro, eu consigo construir os pontos de inflexão. Muito similar ao que a gente viu aqui, ó, no próprio Bovespa, em que a gente teve, se a gente for olhar dentro do gráfico semanal, fica fácil de ser visto isso. Ó, aqui a gente teve um ponto de inflexão que foi este, um segundo ponto de inflexão que foi este, e um terceiro ponto de inflexão que foi este. Este ano mesmo, a gente também teve 3 pontos de inflexão principais. Primeiro ponto de inflexão que foi aqui, segundo ponto de inflexão que foi aqui, terceiro ponto de inflexão que foi aqui. Neste ponto. Então, de uma maneira geral, olhando por ano, nós temos 3 pontos chaves de inflexão no mercado. Aqui em 2020, a gente teve um ponto de inflexão que foi aqui, um outro ponto de inflexão que foi aqui, mais um ponto de inflexão que foi aqui. Então foram os 3 pontos de 2020. O que eu espero para o ano que está iniciando? Bom, o que eu espero para o ano que está iniciando, e aqui eu vou colocar minha cara a tapa, é óbvio. Eu estou colocando minha cara aqui a tapa, porque aqui eu vou colocar não apenas os meus objetivos no preço, mas as datas em que eu espero que elas aconteçam. Dentro dos meus estudos de ciclo, eu tenho 2 cenários possíveis. O primeiro cenário, os primeiros 60 dias do mercado do ano que vem forem de baixa. E nessa situação, então, eu esperaria
o Ibovespa recuando até o dia 29 de março. Quando batesse no dia 29 de março, perto dos 90 mil pontos, faria um sinal de reversão. Essa reversão traria os preços, pelo meu cálculo no tempo e no preço, até uma região próxima de 110 mil pontos, entre o dia 13 a 16 de junho, quando então eu procuraria por sinais de venda para ficar vendido até mais ou menos 11 a 12 de dezembro, com meu alvo final em 80 mil pontos. Essa é a minha forma de olhar o mercado para um gráfico semanal para o ano que vem, construindo as zonas de inflexão no tempo que eu tenho com os alvos do gráfico semanal que eu tenho. Esse é o cenário 1. O cenário que eu considero mais provável. E existe um outro cenário, que é um cenário diferente que eu construo, mas também com os mesmos pontos de ancoragem no tempo, que é este. Se os primeiros 60 dias do ano que vem forem de alta no mercado, se eles forem de alta, então eu tenho um barômetro do ano altista. Eu esperaria um topo do mercado lá pelo dia 29 de março, também 29 de março, e eu conseguiria inclusive desenhar o alvo disso. O alvo disso, que seria nesta região que está aqui, ó. Eu pego esta amplitude aqui, amplitude deste movimento aqui, e projeto isso a partir desse fundo, e desenharia um alvo em torno de 121 mil. Então o alvo seria em torno de 121 mil pontos. A partir desse momento, tá, eu entenderia daí um próximo recuo para trazer os preços de volta para a zona de suporte em 109. Inclusive, poderia ser até desenhado uma linha de tendência de alta aqui, desenhando em 109, tocando esta região que está aqui, ó, desenhando uma linha de tendência de alta muito simples, que seria essa. Então, tu constrói essa linha, e tendo essa linha construída, você esperaria o recuo. Então, uma alta até o dia 29 de março, toca essa região, entra a pressão de venda, traz os preços para 109 e toca aqui no dia 13, entre o dia 13 a 16 de junho. 13 a 16 de junho. Tocando essa zona aqui entre o dia 13 a 16 de junho, daí eu esperaria um sinal de reversão, para então eu poder começar a comprar bolsa para buscar o meu alvo final em 140 mil pontos. E aí seria a reversão do ciclo de baixa que a gente está vendo, nós sairíamos do canal de baixa de longo prazo. Então, esses são os dois cenários técnicos, gráficos, utilizando ciclos que eu construo para a Ibovespa para o ano que vem. Óbvio que eu vou... E sim, eles são diametralmente opostos. Por quê? Porque tudo vai depender da direção dos primeiros 60 dias do mercado. Se os primeiros 60 dias do mercado a gente tiver uma pressão de compra mais intensa, com investidor estrangeiro entrando, investidor estrangeiro comprando, investidor estrangeiro acreditando, os gastos públicos forem bem coordenados, a gente pode sim construir esse cenário favorável. Se os primeiros 60 dias do mercado demonstrarem total ausência de credibilidade do governo eleito com o investidor estrangeiro, com o investidor interno, com todos os investidores principais, nessa situação, o cenário 1 considera-se daí o mais provável e aí o cenário fica realmente mais caótico e mais complexo. Tá? Então, os primeiros 60 dias do ano que vem serão muito críticos para
o mercado financeiro e a definição do rumo que ele vai trabalhar o ano inteiro. A gente tem que estar atentos a isso, com essas principais situações que eu estava mencionando para vocês. Bom, então dito isso, resumidamente falando, a minha ideia é sim, eu olho lá fora com o mercado de bolsa americana podendo estar muito próximo de um fundo, sim. Eu olho lá fora com o mercado de taxa de juros americana muito próxima de um topo, sim. Eu olho lá fora o mercado de criptos com muito provavelmente sendo o ano mais próspero para o mercado de criptos, como o ano de 2023, aproximação de um halving, taxa de juros americana recuando, tudo isso é favorável para criptos. Eu olho aqui Bolsa Brasil com essas duas variáveis. Vai depender dos primeiros 60 dias, vai depender a postura do governo, a capacidade de diálogo com o centro. Isso tudo vai ser a tônica principal do ano de 2023. Para mim, IPCA mais alguma coisa, pós-fixado, fundos imobiliários e uma carteira em ações menor e trades curtos trabalhando volatilidade. É que vai ser a tônica principal para o ano de 2023. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Tem alguma visão diferente? Coloca nos comentários. Vamos trocar mais ideias sobre isso. Espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar o like e seguir o nosso canal. Um abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.